Estudar o Evangelho de Jesus é sempre uma oportunidade de fazermos certas reflexões importantes para o nosso processo evolutivo. Estudar o Evangelho de Jesus é interiorizar valores para a nossa alma, conscientizando a nossa consciência das nossas responsabilidades que temos frente à vida, que temos para agir ao longo das nossas existências, ao longo do nosso despertar, que nós temos tanto que empreender em nossa caminhada. Façamos, pois, dessas reflexões um momento ímpar para nossas almas, onde poderemos tentar entender um pouco mais Jesus e principalmente esclarecer nossos espíritos. Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de João, capítulo 11 de João. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Essas pessoas gostavam tanto de Jesus, tinham uma afinidade tão grande com ele, que fariam qualquer coisa por Jesus. E Maria, em um certo momento desses encontros com Jesus, ela lava-lhe os pés com um unguento muito caro, e depois enxuga-lhe os pés com os cabelos, dando a demonstração de amor, humildade e dedicação ao Mestre. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Lázaro era muito amigo de Jesus. Jesus, então, sempre passava, o possível, passava por ali, parava para conversar com eles, e Lázaro fica muito doente. Jesus recebe o aviso. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, eles tinham uma grande amizade. E quando Jesus ouve, ele sabia que aquele momento não era para a morte definitiva de Lázaro, mas para dar glória a Deus, para que as pessoas pudessem entender toda a plenitude de seus poderes. Aí você vai dizer, mas como que Jesus sabia disso? Ele estava a léguas de distância? Jesus tinha presciência dos fatos, e os espíritos avisavam a ele, e além do mais, ele poderia enxergar a distância, porque ele tinha uma mediunidade plena. É importante entender que Jesus tinha uma mediunidade plena. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Apesar da notícia de que Lázaro estava doente, Jesus não se preocupa muito, não procura se estressar com aquela situação e toma uma atitude tranquila de ir ao encontro de Lázaro depois de 2 dias. Convida os discípulos, então, a voltar à Judeia, onde eles estavam a persegui-lo. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornarás para lá? Acautela, porque em várias situações aquelas pessoas daquela província da Judeia, que Israel era composto de 12 tribos, e que tentavam atingir Jesus, atacar Jesus. 12 tribos seria como hoje 12 estados para nós, comparativamente. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E agora, não está simples de entender, né? Porque Jesus está dizendo que se você está andando de dia, tem a luz do mundo para você ver. Mas à noite, nós não temos luz para enxergarmos o caminho. E todos nós temos as nossas dificuldades de enfrentarmos a nós mesmos. Temos ações que tomamos durante o dia, com o dia claro, com a luz. E temos ações que muitas das vezes procuramos nas caladas da noite. Das mais variadas formas podemos interpretar. Mas precisamos entender, acima de tudo, que Jesus, na sua sublime luz, no seu sublime amor, era a luz que resplandecia
e, portanto, não havia por que eles ter preocupação de tropeçar ao longo do caminho, que seja de dia, seja de noite, ele tinha luz própria para caminhar. E, além do mais, a sua luz ofuscaria qualquer um que tentasse antepor o seu caminho. Portanto, ele poderia ir com segurança. Era não tentar ao mal. Como ele deixou bem claro, não tentarás o Senhor teu Deus, mas agir com prudência e ir aonde precisa ir, sem temor, consciente de que Deus o guiava a seus passos. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, naquele momento, ele tinha que sair para ir até Lázaro. E Lázaro já estava, então, num processo, vamos dizer, tudo, né? Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. A questão básica que nós temos que entender é que existem leis que regem a nossa vida. Leis que muitas delas nós não conseguimos entender. O corpo morre porque esgota suas energias vitais. Não tendo mais o princípio vital, não tendo mais vitalidade, o organismo não consegue manter o espírito preso nele. O espírito normalmente é expulso do corpo. Jesus, conhecendo essas leis, na hora que ele recebe a informação de que Lázaro estava doente, ele já poderia ter manipulado o espírito de Lázaro para que tudo acontecesse da forma mais condizente com a vontade de Deus. Vejamos. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. A questão básica que todos nós precisamos entender é que, olha como Jesus disse, agora ele está morto. Ele espera 2 dias e sai depois que ele já está morto. E ele diz que ele vai por amor aos discípulos para que aquelas pessoas, a partir daquele momento, acreditassem nele. E, logicamente, facilitaria o trabalho dos discípulos após o dia fatídico da crucificação. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Aqui tem um tonzinho meio sarcástico, não tem? Se Lázaro estava morto, e Jesus vai lá para salvá-lo, e se os judeus queriam matá-lo, o que ele ia fazer lá? Não correriam riscos? Então Dídimo dá aquela pitadinha de sarcasmo para procurar descontrair ou para alertar do medo que ele estava sentindo, da precaução que ele estava tendo. Ou seja, cada um, dentro de um grupo, tem seus pensamentos próprios, tem suas ideias próprias, tem seus medos, suas dúvidas. E o mestre lidava com todas essas situações com a maior naturalidade, porque fazia parte do nosso processo educativo. E faz parte do nosso processo educativo entender que nos agrupamentos nós vamos ter o Simão que age com extremo rigor, mas no momento que a responsabilidade lhe cai toda sobre os ombros, age com bom senso e discernimento. Temos Tomé com as suas várias dúvidas, com os seus vários questionamentos, mas fiel ao trabalho a fazer. Judas participava pensando em construir muito com o dinheiro. E quantos de nós nos preocupamos ter o dinheiro para construir, se na maioria das vezes nós precisamos começar a construir para que o dinheiro chegue? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia dista de Jerusalém quase 15 estádios. Então, de onde Jesus estava até Betânia, ele tinha que andar bastante, gastou algum tempo, e, nesse caso, 4 dias após a morte de Lázaro. Já estava na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria
acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta, sempre mais espavorida, sempre cheia de iniciativas, e Maria mais centrada, buscando as coisas mais transcendentes. Para que sair ao encontro de Jesus se ele já estava vindo ao seu encontro? Para que a agitação de procurar ir lá se poderia dosar, economizar suas energias ali, esperando a chegada do mestre que ela sabia que já vinha? Mas Marta, afoita, vai até Jesus, vai encontrar com ele no caminho. E muitos judeus iam lá para consolar. E por isso que Jesus fala sobre a expoliação das casas das viúvas, que muitos, indo com o intuito de consolar, era muito mais para explorar a comida, a bebida e às vezes outras coisas mais. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E aqui ela demonstra sua fé. Uma pena que você não estava aqui, Senhor. E se estivesses aqui junto de nós, meu irmão não teria morrido. Vós o teria salvados. Mas eu sei que tudo que você pedir a Deus, Ele te concede. A fé, a certeza de que Jesus poderia ajudar a Lázaro já sepultado. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui ela já titubeou um pouco. Quando Jesus fala que vai ressuscitar, ela já... Espera aí. No último dia ele vai ressuscitar, sim, lógico. Mas Jesus não estava falando dessa ressurreição. Ele estava falando da ressurreição verdadeira mesmo, no sentido da palavra. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus, então, mostrando-nos que ele estava ali para transcender os fatos, que ele estava ali para transcender as situações e começar, assim, um novo trabalho de reformulação íntima, de reformulação das forças interiores, para nós começarmos a nossa caminhada rumo aos céus. Trabalhando intimamente, cada um de nós vamos fazer com que possamos nos aperceber das leis do amor que regem nossa vida, das leis de paz, de harmonia e de fraternidade que deve existir em nossos corações. Quando Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, que aquele que quem crer nele nunca morrerá, e mesmo que ainda esteja morto, viverá, Ele estava mostrando que quando nós nos desapegamos das coisas materiais, desapegamos das coisas deste mundo e procuramos ascender espiritualmente, elevarmos-nos espiritualmente, nos aproximar então de Jesus, por esse sentimento de amor e de desapego às coisas do mundo, nós estamos vivos em qualquer situação, seja aqui, seja no além. Porque a vida no além depende da vida aqui na Terra. Portanto, desenvolver o sentimento de amor e de fé em Jesus, aqui na Terra, encarnados, levaremos esse sentimento de amor e de fé para o mundo dos espíritos, e quem chega no mundo dos espíritos com amor a Jesus e fé, não vai ficar preso nas regiões inferiores. Ele está vivo espiritualmente falando. Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E essa amizade que Jesus tinha com essa família, esse amor que eles tinham por ele, muito ajudavam nas suas obras. É importante nós entendermos que os médiuns devem ter sempre aqueles amigos que nem sempre são médiuns, nem sempre são espíritas, nem sempre estão perto deles. Mas eles os nutrem com uma energia transcendente do amor, com a energia transcendente da vida. E é essa energia que vai impulsionar essas pessoas para as grandes realizações.
E esses três, portanto, não consta que eles tenham casado, eles viviam ali, uns com os outros, trabalhando, produzindo o seu sustento, e com esse enorme amor e amizade com Jesus. E quando Jesus pergunta se ela acredita, ela não gagueja. Que ele acredita que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que haviam vindo ao mundo para ajudar a humanidade a encontrar o caminho da redenção. E, dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. E ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Maria espera que Jesus a chame. Fica em casa sentada, serena. E o que fazia Maria dentro de casa, sentada naquela serenidade? À espera de que o mestre poderia vir, pelo menos lhe dar uma palavra de consolo. E ela vai lá e chama Maria. Maria, vá, que Jesus quer ter contigo. Ela vai logo em seguida. Não fala, espera aí, daqui a pouco eu vou. Levanta e vai. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ele ficou lá esperando, em oração, alimentando-se das boas energias. E aí Marta vai em casa, chama Maria, vem as duas e Jesus está ali serenamente. Em oração, logicamente, meditando, angariando as forças celestes para melhor utilizá-las no momento apropriado. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolava que Maria apressadamente se levantara e saíra seguindo-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. As pessoas que estavam lá não entenderam direito, porque tinha muitas pessoas em torno, tentando consolar Maria para que ela não chorasse. Marta segreda nos seus ouvidos que Jesus a chama, ela sai, e eles acham apenas que ela está indo para o sepulcro para ali chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se-lhe aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse a mesma coisa de Marta. E é importante entendermos que todos estavam preocupados em consolar Maria e Marta. Não se preocupavam se Jesus ia chegar, se Jesus já estava ali. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Vendo Maria chorando, e vários judeus que estavam ali, que eram amigos da família, também chorando, aí ele se sente um pouco abalado e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Jesus, nesse momento, devia estar com os olhos rasos d'água, vendo o sofrimento daquela família e daqueles seus amigos. E, principalmente, vendo uma das maiores demonstrações do seu poder que ele deixou para a humanidade. Ele sabia que isso ia acontecer. Mas ele tinha que manter a serenidade e a humildade de sempre, apesar de poder tão grande quanto este. Cada um desses momentos, vamos vendo que, primeiro, Lázaro não foi jogado a qualquer lugar, foi posto. E Maria e Marta dizem: Vem e vê. Jesus chorou. Interessante que a frase curtinha, Jesus chorou. Uma das mais curtas do Evangelho. E é a primeira vez que eu leio um relato de Jesus chorando. E nesse momento, logicamente, os judeus veem de como o amava. Porque não era comum um homem chorar. Mas aquela comoção daquele momento, daqueles todos ali constrangidos pela morte de Lázaro, ele se deixa levar pelas emoções e chora. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também
com que este não morresse? Sempre o desafio. Sempre tem alguém para desafiar. Se ele abriu o olho dos cegos, por que ele não veio aqui antes ajudar Lázaro a sobreviver? Ajudar Lázaro a se curar? É sempre o julgamento mesquinho do ponto de vista humano, sem pensar na grandeza de Deus, na grandeza do Mestre. E Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Era comum as pessoas fazerem esses túmulos, cavando um buraco no barranco e colocando uma pedra grande para tampar. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Todos nós, para ressuscitarmos para a vida eterna, para ressuscitarmos para a vida de amor, temos que tirar uma grande pedra da sepultura da nossa existência para renascermos sem as faixas do karma, envolvido na luz do amor que nos leva a buscarmos o nosso Dharma, o nosso objetivo superior. Aprendamos a tirar as pedras que nos colocam na sepultura para caminharmos livres ao encontro do Mestre pelas portas da caridade. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quatro dias que ele estava sepultado e cheirava mal. Se diz que cheira mal, porque cheira mal, já estava morto. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? E aí, mais uma vez, estimula a fé em Marta e em Maria, e em todos que estavam ali. Mas Marta, que sempre mais afoita, já mostra para Jesus que já estava com o caso praticamente perdido. E aí ele lembra dela: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Como temos pouca fé, como pouco acreditamos na força do Senhor. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. É a primeira vez que, diante de algum milagre que ele tem que fazer, que nos é relatado que ele olha para o céu, clama ao Pai e agradece a Deus por ter ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Uma oração singela, um diálogo de filho para pai. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele mostra que ele não está fazendo aquilo por ostentação, mas sim por amor e louvor a Deus. Porque aquela multidão, muitas das vezes ensandecida, precisavam de um toque do Mestre. Precisava de uma luz para resplandecer em seus caminhos, para iluminar seus destinos e seguir em frente. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. Quantos de nós precisamos tirar do nosso coração a chama do amor, muitas das vezes sepultada pela nossa ignorância, pela nossa intransigência? Quantos de nós precisamos tirar do nosso coração a chama da bondade, sepultada pelo nosso egoísmo, pela nossa arrogância, pela nossa vaidade? Quantas vezes precisamos tirar do nosso coração a chama da benignidade, para aprendermos a seguir sempre os caminhos de luz e amor, tal qual Cristo seguiu
ao longo da sua jornada, exemplificando-nos como se deve agir perante o Pai. Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Se Jesus fez maravilhas, essa é a maravilha das maravilhas. Se nós precisamos entender o poder de Jesus, aqui está um dos pontos principais para entendermos. No momento que Jesus diz Lázaro dorme, ele não estava ainda morto. Depois, passa-se 2 dias, ele fala: Lázaro está morto. E ele sai para ir, gasta mais 2 dias, porque 4 dias depois, e já cheira mal um defunto com 4 dias. Imagine. Logicamente que Jesus e todos os seus prepostos já o prepararam para aquele momento. Porque ele mesmo disse: Lázaro estava assim para glorificar ao Pai. E quando Jesus fala: desligai-o e deixai-o ir, quantas das vezes nós buscamos a transformação de nossos irmãos através do Evangelho, mas ao mesmo tempo nós queremos deixá-los amarrados e bem amarrados ao passado? E aqueles que identificam um personagem: esse aí há 2000 anos atrás ele foi fulano, não prestava não. Olha o conselho de Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Saia do seu karma, saia dos seus comezinhos do passado, dos seus preconceitos do passado. Absorva o amor divino e siga o seu caminho. Absorva o amor divino e siga para a luz, para a redenção. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, muitos amigos da família foram lá visitar Maria, estavam lá visitando aquela família e passaram a crer em Jesus indistintamente dali para frente. Jesus precisava tocar profundamente aqueles corações, para que dali para frente eles fossem desligados dos seus preconceitos do passado e ligados para irem em direção ao Pai, crendo em Jesus e dando continuidade à sua obra. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. E aí os fofoqueiros de plantão. Para que eles tinham que ir lá falar para os fariseus e para os principais dos sacerdotes? Mas Jesus não pediu segredo. E esse era um sinal mais forte, porque todos esses judeus que desacreditavam em Cristo, ao ver essa notícia, a própria resposta já diz tudo: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. O que eles tinham que fazer é passar a seguir Jesus. Abandonarem a sua arrogância, as suas mazelas e seguirem o Mestre com amor e com determinação. Pobres fariseus, perderam a oportunidade de ouro de transformarem-se ainda quando Cristo estava entre eles. Pobres sacerdotes, esqueceram-se que no mundo, nós temos a concessão divina de exercermos essa ou aquela função, mas encarnações posteriores nos colocarão em outros caminhos, para aprendermos outras caminhadas e empreendermos o nosso processo evolutivo que nos conduzem ao Pai. E Jesus fazia muitos sinais. Mas esse sinal é o sinal dos sinais, porque ele ressuscita Lázaro da morte. Já cheirava mal. E Lázaro sai e continua vivo, e pelo que consta, em plena saúde. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação.
Pobres criaturas. O pensamento estreito das coisas materiais que ainda predomina em muitas almas até hoje, perseguindo líderes religiosos com medo do que eles possam fazer. Assim como essas pessoas materialistas e mesquinhas procuram desfrutar das coisas do mundo para ter o mundo em seu controle sob suas mãos, qualquer um que venha abrir as mentes para a transcendência da vida, que venha abrir as mentes para desenvolver o sentimento de amor e de fé, eles já pensam que ele quer ganhar com isso. Vão nos tirar tudo. Já não basta que esse homem aparece para fazer com que todos os nossos fiéis deixam de crer em nós, só falta agora vir os romanos tirar o que resta. É necessário começarmos a desenvolver o amor. É necessário começarmos a desenvolver os entendimentos superiores. É necessário começarmos a colocar as sementes do amor para germinar em nossos corações. Porque elas já deveriam estar produzindo frutos. Frutos de amor, de esperança, de caridade, de solidariedade, de benignidade. Todas as qualidades máximas que Deus confere aos seres humanos. Mas ainda estamos, muitas das vezes, esquecidos desse compromisso. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. A ideia de Caifás: se tem que levar uma pessoa para morrer pelo povo, nós já temos um candidato. E assim a nação não vai perecer. Mas Jesus já tinha avisado que ali não ficaria pedras sobre pedras. A prepotência e a arrogância daquele povo daquela época, diante da presunção romana, não ia trazer boas coisas. Mas naquele momento, eles ainda se achavam com poderes suficientes para dominarem algumas coisas que eles queriam dominar, então agiram. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Se ele profetizou, ele estava medianizado por algum tipo de espírito para levar que Jesus deveria morrer pela nação. Profetizou, está medianizado. Agora, que tipo de espírito estava conduzindo Caifás? Das trevas ou da luz? Se nós entendermos que era maldade de Caifás, era das trevas. Se nós entendermos que Jesus tinha que cumprir a lei segundo estava nas Escrituras, era da luz. Caifás ali era um instrumento. Apenas um instrumento. Ajudava a governar o povo, manter a ordem e a disciplina, que é extremamente importante, porque ele era um pulso duro. E, ao mesmo tempo, ele dava àquele povo algum conhecimento de espiritualidade, mas era muito pouco perante o que todos queriam receber e aquilo que Jesus poderia oferecer. Mas era Caifás que havia sido escolhido para estar nesse momento, nessa posição. E, não somente pela nação, mas também para reunir em corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Então, não só pela nação deveria morrer Jesus, mas deveria reunir todos os filhos de Deus em um mesmo corpo, em um mesmo ideal, em uma mesma linguagem de fé e de esperança. E Caifás começava a planejar e arquitetar todas as formas que fosse mais fácil e possível matar Jesus. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali andava com os seus discípulos. Afasta-se então da Judéia. Vai para o deserto, próximo dessa cidade de Efraim. Na realidade, via-se uma aldeia, mas na época, uma cidade. E ali ele andava livremente com seus discípulos, fazia suas pregações
fazia suas curas. Mas ele se absteve da polêmica, se absteve de estar entre aquelas pessoas perigosas que queriam destruí-lo a todo custo. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? E as pessoas adoram a festa. Como gostam. Se era a época da festa, ainda sobem antes para se purificarem. Purificarem de que e como? Achavam, lógico, dentro da sua tradição cultural, que estar lá, banhar-se nos tanques ali presente, lavar a mão naquelas vasilhas que se deixam para lavar as mãos na entrada do templo, o rosto, era uma forma deles se purificarem. E assim, seguiam. E a preocupação? Que vos parece não haverá festa? Todos queriam Jesus na festa. A festa sem Jesus não tinha até graça. Como que eles iam ouvir as mensagens sublimes? Mas certamente que o mais eles gostavam é de ver Jesus dar naquelas tiradas para os fariseus e os príncipes dos sacerdotes, para que eles tomassem consciência das suas responsabilidades. Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prenderem. E essa ideia prevalece até hoje. Todos aqueles que saem daquele padrão que as autoridades querem, ele é mal visto e às vezes até mesmo preso. E aquelas autoridades, então, que eram os principais sacerdotes, tinham dado ordem para que qualquer um que visse Jesus o denunciasse, para que eles pudessem prendê-lo. E eles esqueciam-se que por prender Jesus estariam presos para sempre, um fato, nem muitas das vezes engrandecedor aos olhos do povo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, nos dê força e coragem para continuarmos perseverando nas nossas obras do bem e termos sabedoria para realizarmos sempre o que for necessário. Abençoe-nos, Jesus, ilumine-nos, Senhor, e dai-nos força para cumprir os vossos desígnios.